Boa noite, irmãos. Estão bem? Friozinho, né? Alguns puderam notar aí, né, a ausência do pastor Sávio hoje à noite, né? De manhã também ele não pôde estar, ele está viajando, ele está em um treinamento, por isso aí o motivo da sua ausência, mas pedimos que os irmãos continuem orando, né, pela vida do pastor Sávio, e breve nessa semana, ele já está chegando agora à noite, né? Então, já chegou? Chegou agora à noite. Então, graças a Deus chegou tudo bem. Então, durante a semana ele está de volta aí com a gente. Mas esse é o motivo da sua ausência. Ele teve nesse treinamento durante a semana, desde segunda, né, Flávio? Desde segunda-feira que ele estava em São Paulo, nesse treinamento, e chegando agora. Por isso a sua ausência. Irmãos, a gente vai dar continuidade à nossa série, né? Nós temos falado sobre os 12 discípulos de Jesus, temos comentado um pouco sobre eles. Hoje é nosso terceiro encontro que nós vamos falar sobre isso. No primeiro a gente falou um pouco sobre o apóstolo Pedro, depois falamos também sobre o apóstolo André, né? E agora nós vamos falar sobre Tiago, né? São mais um apóstolo aí para nós meditarmos um pouco sobre a vida deles. Lembrando aqui para nós que a ideia é que não é uma série biográfica, né? Onde vai contar detalhes de cada apóstolo, mas sim mostrar momentos que eles passaram e que ensinamentos nós podemos aprender com isso. Muito obrigado. E durante esse processo a gente tem visto aí de como eram homens também com suas falhas, com seus erros, mas também nós vemos o quanto Deus usou cada um desses homens. Nós refletimos e percebemos o quanto Deus usou poderosamente a vida de cada um desses homens, né? É muito comum de nós, na nossa cultura, eu creio que não é somente aqui, né, mas de sermos um pouco apegados com histórias. Então, tem alguns aí que talvez tenham até aí o discípulo de Jesus, o preferido, né, aquele que mais gosta, eu me identifico mais com esse aqui. Sempre tem essa questão de a gente achar algum personagem de alguma história e se identificar um pouco mais com ele, e acaba que a gente parece mais próximo aí dessa pessoa por conta disso. Acontece às vezes quando nós lemos algum livro, alguma história, quando nós assistimos algum filme, alguma série, né? As séries eu acho que é onde a gente vê isso mais aflorar, né? Devido a algumas séries elas ficarem durante 10, 15 anos acontecendo, e a pessoa está lá 15 anos acompanhando aquela série ali, e acaba que às vezes ela se apega tanto a alguns personagens, e às vezes uma das coisas que faz a gente ficar indignado às vezes com essa série ou com o filme, é quando a gente se apega a tal personagem e acontece alguma coisa que a gente não concorda que deveria ser assim. Às vezes a gente leva isso até para o próprio coração e fala, por que ela fez isso comigo, cara? E nem foi contigo não, foi com o personagem ali, era uma história que já estava planejada a ser contada, mas de vez a gente apega de tal forma com alguns personagens que a gente de fato sente o que acontece com cada um deles. Isso é muito natural de nós. Às vezes a gente tem aquelas pessoas preferidas. Eu tenho um pouco mais de problema com essa questão de ter algo preferido, né? Normalmente eu tenho uma dificuldade de conseguir escolher uma cor preferida, comida preferida. Costumo dizer que não tem como ter comida preferida, que você comer ela todo dia, você rapidinho não é mais a sua preferida. Então acaba que eu tenho dificuldades com certas coisas assim. Eu me lembro que uma vez na escola a professora deu um trabalho para a gente falar do filme que a gente mais gostava e por que a gente se identificava tanto com aquilo. Para mim foi um sacrifício fazer aquele trabalho. Eu falava, cara, qual é o filme que eu mais gosto? Eu gosto de tanto filme, entendeu? E ela falou, não, mas você tem que escolher um filme, um que você mais se identifica. Eu falei, tá, professor, o que eu mais me identifico é aquele filme, não sei se vocês conhecem, que fala Meu Nome Não é Johnny. E ela falou, por que você se identifica? Eu falei, porque meu nome também não é Johnny. Então, é a única coisa que eu consigo encontrar para caracterizar ele diferente dos outros, porque, de fato, eu tenho essa dificuldade de escolher uma coisa muito favorita, assim. Mas, normalmente, quando a gente se apega a alguém e quando a gente entende, a gente vê alguma história e ela, às vezes, não termina, ou acontece algo que a gente não consegue entender por que aconteceu, a gente, às vezes, se sente um pouco indignado com essa situação. E a gente vai ver um pouco no final, não de uma história por completo, mas de uma passagem que eu convido a igreja a abrir, em Atos 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Vou estar lendo na versão da NVI.
Atos 12, a partir do verso 1, diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante as festas dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida, e nós pedimos que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo torne o nosso coração receptivo, abre nossas mentes, ilumina-nos para que nós venhamos compreender a verdade do teu Evangelho, para que nós venhamos aplicar isso na nossa vida. É o que pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, normalmente a gente tem um costume aqui na igreja, né, de seguir uma pregação bem expositiva, né, de expor pontos por pontos de cada detalhezinho, mas eu quero fazer um pouco diferente aqui. Antes de voltar para esse texto aqui, eu queria usar ele mais como uma aplicação ao que a gente vai ver quando falarmos um pouco de Tiago. E antes de voltar para esse texto aqui, eu queria falar um pouquinho quem era esse Tiago, que nós vemos no verso 2 aí, que Herodes manda matar a espada. E acontece que ele não somente manda matar, como ele mata, né, Tiago ali decapitado por uma espada. E quem era esse Tiago? Bom, a palavra nos mostra que esse Tiago, ele fazia parte dos 12 discípulos de Jesus, era um apóstolo de Jesus. E dentre esses 12 apóstolos de Jesus, existiam 3 apóstolos que eles eram mais íntimos, eles chamavam de os apóstolos mais próximos de Jesus. Dentre esses apóstolos eram Pedro, Tiago e João. Esses eram considerados os apóstolos mais próximos a Jesus. E nós estamos falando desse Tiago aí, que é um desses 3 apóstolos íntimos aí de Jesus. Tiago aqui, nós não temos muita referência bíblica de quem ele era. A gente tem pouca informação sobre quem ele era, onde ele cresceu, onde ele nasceu. Porém, a gente tem muita informação, na verdade, sobre João. E é importante que a gente veja que Tiago, ele era irmão de João. João, no qual escreveu o Evangelho de João, o mesmo João que escreveu também as revelações em Apocalipse. Então, a gente tem bastante informação sobre João, que acaba sendo útil também para Tiago, já que eles eram irmãos. Por exemplo, a gente vê que Tiago, ele era irmão de João, e eles eram pescadores, filhos de Zebedeu. Isso se encontra em Marcos, capítulo 1, no verso 19 e 20. Indo um pouco mais adiante, Jesus, no caso, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Então, nesse trecho aqui, a gente percebe que Tiago, ele era irmão de João, era um pescador e era filho de Zebedeu. E Zebedeu, ele tinha também, provavelmente era um homem de bastante influência, por conta de o escritor ter citado o seu nome. Normalmente, na Bíblia, a gente cita o nome de pessoas que eles eram conhecidos. Então, é muito comum, às vezes, nem citar o nome da pessoa, e citar um nome do pai da pessoa. Então, às vezes, por exemplo, falam, um cego Bartimeu, né, um exemplo que nós temos. Normalmente, Bartimeu, ele não é o nome daquele cego. Bar é um prefixo usado para falar que ele é filho de alguém. Então, na verdade, ele está identificando que aquele cego lá, ele era filho de Timeu. Então, era muito comum, às vezes, você nem citar o nome da pessoa, porque ele não era tão conhecido assim, mas cita o nome de alguém que tinha uma influência maior, por isso ele falava do cego Bartimeu. Ele preferiu citar o nome do pai do que o nome da pessoa que estava ali. No caso de citar o nome de Zebedeu aqui, mostra que provavelmente ele também era alguém muito conhecido e influente naquela região.
Mostra também aqui que provavelmente ele poderia ter algumas posses, poderia ser até um homem rico, por exemplo, porque mostra que ele tinha alguns empregados. Então fala aqui que eles estavam pescando, né? E que nessa pesca também, quando eles deixaram tudo ali, Zebedeu ficou ali com os seus empregados no barco. Então ele tinha aí uma companhia de pesca aí, pessoas que trabalhavam para ele. Então provavelmente era um homem que tinha algumas posses, uma empresa, vamos dizer, nos dias de hoje, né, que a gente poderia chamar, né? Então, é o que fica conhecido aí por conta de Tiago. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Outra coisa importante também é que nós sabemos também quem era a mãe de Tiago. A mãe de Tiago era uma mulher chamada Salomé, né? Ela foi uma mulher também muito importante, porque ela era uma das mulheres que estava aos pés de Jesus quando eles estavam crucificados. Também era uma das mulheres que foi embalsamar o corpo de Jesus, e quando chega lá, um anjo aparece para ela, dizendo que ele não estava mais ali, mas que ele já havia ressuscitado. Então, esse Tiago, ele era irmão de João, filho de Zebedeu e filho também de Salomé. Por que é importante entender isso? A gente vai ver ao longo da série que existe outro Tiago, que nós chamamos de Tiago menor, Tiaguinho, né, na linguagem de hoje. Então, acontece que é bom a gente ter essa distinção de quem é um e o outro, para a gente não confundir, porque realmente, quando tem dois nomes iguais, a gente tem um probleminha aí de entender quem é quem. Então, é esse Tiago que nós estamos falando hoje, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João. Tiago, ele teve também 3 momentos muito importantes aqui em todo o enredo bíblico. O primeiro, quando Jesus ele vai ressuscitar a filha de Jairo, acontece que uma multidão estava seguindo Jesus. E no caminho, a Bíblia fala que ele impediu que as pessoas o acompanhassem, e ele entra somente na casa de Jairo com 3 pessoas que ele escolhe. Quem são essas 3 pessoas? Pedro, Tiago e João, sem o barquinho. Eu sei que é difícil a gente pensar nesses 3 nomes e não falar o barquinho, mas entrou somente os 3 naquela casa ali. E o que acontece? Quando a gente pensa assim, numa multidão, Jesus faz uma seleção, né? Então, não vou deixar mais ninguém acompanhar. E tinha os seus discípulos, né? Ele podia chegar e falar, olha, os meus discípulos, eles podem entrar, eles estão comigo. Mas não, ele ainda faz outra seleção. Entre os 12, somente vocês 3 vão me acompanhar. E quem estava no meio desses 3? Tiago estava no meio desses 3. E ele presencia um milagre. Jesus trazendo a vida de volta a uma menina que tinha acabado de falecer. Um grande milagre presenciado naquele momento. E Tiago pôde participar desse momento. Tiago também ele participa do momento de transfiguração, quando Jesus ele sobe lá ao monte, e ali acontece de aparecer Elias, Moisés, aparece Jesus ali glorificado. Então ele tem essa experiência grande naquele momento. Jesus também não expõe esse momento a todos, mas apenas a alguns, dentre eles, Tiago novamente está presente nesse momento. Quando Jesus sobe ao Getsemane também, só vai alguns próximos com eles, dentre eles, Tiago novamente está dentro desse problema. Desse momento. Qual é o problema que isso pode acontecer? É muito comum de nós, humanos, quando somos escolhidos para estar em destaque, em momentos importantes, ainda mais imagina por quem? Pelo próprio Jesus Cristo, é muito comum que cresça dentro de nós uma ambição ou uma questão de se sentir importante, de a gente se sentir como alguém destacado dos demais. Imagina só, entre toda aquela multidão, em vários momentos épicos da história, a gente vê Tiago sendo selecionado para estar ali do lado de Jesus. Em momentos que às vezes até entre os seus discípulos ele escolhe e Tiago se destaca entre esses discípulos. Por que é importante notar isso? A gente vai ver um pouco do como era o temperamento de Tiago. E pode ser que muito desse temperamento que Tiago tinha era fruto de algo que ele já estava vivendo. Eu sou aquele que estou sempre do lado do mestre. Ele sempre me escolhe em momentos importantes. Quando ele tem que escolher alguém para estar com ele, eu sou sempre aquele. Ele sempre olha para mim e vem comigo. Eu sou aquele mais próximo, sou íntimo dele. E acaba que pode ser que esses momentos podem também ter revelado também o temperamento um pouco, a personalidade de Tiago. Uma das coisas que nós podemos ver é que Tiago, ele era uma pessoa impaciente. Ele era uma pessoa impulsiva. Poderíamos chamar até de explosiva mesmo. Por que a gente pode falar isso? Em Lucas 9 tem um relato que Jesus ele vai para Jerusalém, mas ele vai passar numa aldeia de samaritanos. Para quem lembra, Samaria e Jerusalém tem uma rixa aí entre os dois aí.
E acaba que, quando as pessoas sabem, Jesus manda alguns mensageiros à frente para ver como que está lá em Samaria, e quando, naquela aldeia de Samaritano, e quando ele vai passar por ali, acontece que os discípulos voltam e chegam e falam bem assim, olha, não vai dar para ficar lá, porque os samaritanos falaram que não vão te receber, não tem como. Nesse momento, Tiago, ele chega para Jesus e dá ali uma solução importantíssima e bastante tranquila. Ele fala assim, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Se quiser, a gente vai lá agora e manda cair fogo do céu e fulminar todo mundo. Então mostra de claro ali que ele já é um cara bem impetuoso. Ele nem falou tipo assim, vamos lá conversar, né? Vai que. Porque se você for lá e ele vê o Senhor chegando ali, conversando com ele, pode ser que eles abram. Não, a ideia deles é o seguinte, não quer aceitar não? Então o que é que você quiser, a gente vai lá, manda cair um fogo do céu e a gente fulmina todo mundo que está lá. Então a gente vê aqui que faz parte da personalidade de Tiago, um homem aí impetuoso, né? Impulsivo, explosivo. Tanto isso acontecia que quando Marcos, no capítulo 3, vai falar sobre Tiago, ele fala sobre Tiago, ele fala bem assim, aquele o qual o mestre chamava de filho do trovão, para você ver o quanto que ele era ali impulsivo. Chamava, o próprio Jesus deu um nome para ele de filho do trovão, né? Era o apelido que Jesus chamava ele. Então a gente vê aí um pouco da personalidade de quem era Tiago. Outra coisa também que a gente vê muito importante é que Tiago, ele também, além de ser impulsivo, além de ser explosivo, ele era também uma pessoa ambiciosa. A gente pode ver isso em Mateus 20, do verso 20 ao 24. Diz assim, então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí a gente pode olhar para esse texto e falar bem assim, tá, mas não foi bem Tiago que pediu ali, foi a mãe de Tiago, é diferente, entendeu? Por que a maioria dos estudiosos assume que essa ideia que a Salomé acabou de trazer para Jesus, de colocar os filhos, um sentado uma direita e uma esquerda, ela vem, na verdade, de uma ideia que ela foi culminada ali, através da cabeça ali dos filhos, conversando com a mãe. Porque há pouco tempo antes, Jesus, ele estava com seus discípulos, ele começa a falar que aqueles que o seguir, que começarem a seguir, aqueles dos seus discípulos que continuarem o seguindo, sentarão quando ele reinar, sentarão com ele, teriam 12 tronos, e eles assumiriam esses 12 tronos e junto com Cristo julgariam as 12 tribos de Israel. Então Jesus, ele fala isso para os seus discípulos. Acontece que Salomé, ela sabe dessa história. E provavelmente, se Salomé sabe dessa história, os filhos devem ter contado essa história para a mãe. Então, a maioria dos estudiosos, eles acreditam que isso foi uma ideia que realmente surgiu da cabeça dos filhos, porque eles sabiam que teriam um trono. E ele chega para a mãe e conta esse trono. E o que mais pode dar uma evidência de que essa ideia veio da cabeça deles? O que acontece depois quando ela pede isso para Jesus? Jesus fala assim para ela, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus já tinha falado por diversas vezes acerca desse cálice, que ele iria ter que sofrer, que ele ia tomar o cálice da ira de Deus, que ele ia passar por provações e que até morreria por conta disso. E ele fala para eles assim, olha, vocês poderiam beber? Logicamente, nós percebemos, quando olhamos os evangelhos, que o discípulo não entendia tão bem o quanto era esse cálice, não. Por mais que Jesus explicava, a gente percebe aí que eles não compreendiam tão bem isso, não. Mas acontece quando Jesus fala para ele, olha, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo, vocês podem beber o cálice que eu vou ter que beber? Normalmente, né, se eles não tivessem de acordo com o pensamento da mãe, o que um filho ia fazer nesse momento? Mãe, cuidado aí, abaixa a bola aí, porque ó, o que ele está falando que a gente vai ter que beber? Então, segura a onda aí, que o que a senhora está pedindo aí não está muito bem não, entendeu? Mas qual foi a postura dos filhos quando Jesus pergunta assim, ó, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus pergunta para eles, qual é a postura deles? Eles falam assim, ó, podemos, a gente pode, entendeu? Então eles veem que eles estão de acordo mesmo com aquela ideia, que eles querem realmente estar sentados ali à direita e à esquerda ali de Deus. Então mostra que além de ele ser um homem impulsivo, estourado, ele também era um homem com ambição. Ele queria um lugar de destaque, ele queria um lugar de liderança, ele queria estar ali destacado de todos os outros. Isso é muito comum em todos nós, a gente vê que isso aí não é muito diferente de quem nós somos.
E todo esse caso aí, dessa parte de sentar ao lado direito e à esquerda, o último versículo 24 fala que quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Porque veja bem, né? Poxa, nós somos 12, está todo mundo aqui junto, e ele quer o privilégio de sentar ali do lado dos outros 2. Mostra aqui que eles não ficaram indignados com a mãe que pediu, eles ficaram indignados com os 2 que estavam ali, que mostra claramente que era a ideia dos 2 também. Por que é importante a gente entender isso? A gente vai voltar para o texto que a gente leu no início, e a gente vai falar o que aconteceu com esse Tiago e ver algumas lições que a gente pode tirar de tudo isso. Mas é importante que a gente conheça quem era Tiago para entendermos essas lições. E além de entender quem era Tiago, eu queria dar um plano de fundo do que estava acontecendo aqui quando essa perseguição ela começa a acontecer. A gente vê aqui, Lucas, ele quando começa, ele registra o livro de Atos, né, que foi escrito por Lucas. Quando ele começa a registrar ali no livro de Atos, ele começa a registrar o início da igreja. E a gente vê ali claramente que ele fala de uma grande expansão do Evangelho de Deus pelo mundo afora. Ele mostra aqui a conversão de 3.000 pessoas no Pentecoste, não contavam nem mulheres nem crianças. Então, muito mais de 3.000 pessoas convertidas naquele momento de Pentecoste. Pedro relata a conversão dos samaritanos, Pedro relata a conversão do eunuco, do etíope, Pedro relata a conversão de Saulo de Tarso, Lucas relata a conversão de Cornélio, Lucas relata a multidão de que se rende a Cristo em Antioquia. Então, o tempo inteiro a gente vê no livro de Lucas, ele relatando como o evangelho está se expandindo por toda aquela região. E o tempo inteiro ele fala, e muitas pessoas se converteram aqui, muitas pessoas se converteram ali, o evangelho estava sendo pregado em tal lugar, pessoas estavam chegando a Cristo em tal lugar, igrejas estavam sendo plantadas em alguns lugares. Ele mostra o quão grande o evangelho está avançando. E quando a gente lê esse versículo de Atos 12, a partir do verso 1, a gente vê que acontece uma coisa, um contraste muito grande com o que estava acontecendo em todo esse enredo que Lucas ele estava escrevendo. A gente chega aqui e vê que chega um tempo de angústia e de opressão à igreja do Senhor. Isso porque a gente lê aqui, no verso 1 e 2 e 3, claramente que o imperador mandou prender alguns cristãos, depois mandou matar Tiago, que era um dos líderes da igreja, e depois eles viram que os judeus se alegraram disso, então mandou também prender Pedro, que era ali o principal líder da igreja. Então, aquele cenário de evangelho se expandindo, ele começa a ter um contraste muito grande, quando agora ele começa a ser atacado, aprisionado e ameaçado. Então, a gente vê um contraste gigantesco aqui. Por que tudo isso estava acontecendo? Se a gente voltar um pouquinho, uma página antes aí talvez, em Atos 11, no verso 28, diz o seguinte: um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Acontece que quem estava reinando naquele período era o imperador chamado Cláudio. Cláudio, naquele período, estava tendo uma fome muito grande que assolava mundialmente. Não era uma questão local, um país ali, um vilarejo que estavam tendo fome, mas toda a região estava passando por uma grande fome. E era uma crise mundial, e como consequência dessa crise, se você for um pouco mais para frente, lá em Atos 18, no verso 2, diz assim: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Então a gente vê aqui que estava um momento muito crítico para a igreja. Porque o que tinha acontecido? Cláudio mandou expulsar todos os judeus de Roma, ele não queria nenhum judeu lá. Para o judeu voltar para Jerusalém também era muito difícil, porque há pouco tempo tinha acontecido também a morte de Estevão. E eles já estavam temendo, porque se estavam caçando Estevão, já estavam caçando alguns cristãos em Jerusalém, por isso muitos saíram de Jerusalém. A gente vê isso no início ali de Atos, e muitos começam a sair de Jerusalém por causa da perseguição do cristianismo que estava acontecendo ali dentro. E agora, fora também de Jerusalém, o imperador Cláudio também está perseguindo os cristãos e proibindo que eles ficassem ali em Roma, ou seja, eles teriam que voltar para a sua cidade de origem, no qual também estava sendo ameaçados.
Então, eles estavam com um problema muito grande, havia uma fome naquele momento. E, além de uma fome, existia também uma perseguição religiosa muito grande ali. Eu queria destacar e chamar a sua atenção aqui para duas coisas que ajudam a entender um pouco esse cenário. A primeira coisa que a gente vê aqui é que acontecia uma perseguição religiosa, certo? A gente vê ali que os judeus, eles começaram a perseguir os cristãos porque eles eram contra a sua religião, contra o judaísmo, né? E a gente vê que é uma perseguição religiosa porque Cláudio, ele fala bem assim, para agradar os judeus, ele foi lá e prendeu Pedro também. Então, há uma perseguição religiosa acontecendo ali naquele momento. Mas também não é apenas uma perseguição religiosa, é também uma perseguição política. Por que uma perseguição política? A gente tem que ressaltar aqui quem era esse rei Herodes. Se nós olharmos os evangelhos, a gente vai perceber, quando chegarmos aqui em Atos 12, que existiam 4 Herodes, até aqui, né? O primeiro Herodes que a gente vê era o Herodes o Grande, é aquele Herodes que mandou matar as crianças em Belém. Então, Maria, José teve que sair correndo dali, porque ele mandou matar todas as crianças. Esse era o primeiro Herodes que a gente vê, tá? Chamado de Herodes o Grande. O segundo é Herodes Antipas. A Bíblia não fala sobre esse nome Antipas, mas na história a gente vê que era o Herodes Antipas que estavam ali naquela região, naquele momento. Esse Herodes Antipas, ele é filho de Herodes o Grande, tá? E foi esse Herodes quem Jesus brigou com ele, chamou ele de raposa, e foi o mesmo Herodes que mandou matar João Batista ali, cortando a sua cabeça. Então, esse Herodes era o Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande. Esse Herodes que a gente está falando aqui não é nem Herodes o Grande, nem o Herodes Antipas. Esse Herodes que nós estamos falando aqui, o rei Herodes, era sobrinho de Herodes Antipas, neto de Herodes o Grande. Depois vocês vão ver de novo, que eu sei que é muito Herodes, entendeu? E que a gente confunde um pouquinho. Mas, de fato, Herodes o Grande, Herodes Antipas, e agora, sobrinho aí de Herodes Antipas, nós temos o Herodes Agripa I. Ele é chamado de Herodes Agripa I. Esse Herodes, quando Cláudio ele assume o poder, que é o que o texto fala, que Cláudio era ali o imperador da época, quando ele assume o poder, é esse Herodes Agripa I que ajuda a Cláudio ser aprovado no Senado. Logo quando o Cláudio ele assume o Império Romano, ele, em gratidão a Herodes, ele dá todo o domínio da região ali de Jerusalém. Então acontece quando um rei ele começa a governar, por isso ele é chamado de rei Herodes, os outros eram apenas Herodes, ele chama de rei Herodes porque ele deu esse presente para que ele governasse em toda a região de Jerusalém. Então acontece que quando um rei ele começa a governar, o rei ele precisa primeiramente de apoio político. E quem pode dar o apoio político? A pessoa que ele está governando. Então, por que ele, no verso 3, fala, ele viu que os judeus se alegraram, então o que ele fez? Prendeu Pedro. Era a forma dele ganhar apoio político, já que os judeus estão se alegrando com o que ele está fazendo. Então, além de ter sido uma perseguição religiosa, também por trás tinha uma perseguição política. A verdadeira questão é que a igreja, naquele momento, em contraste com o que Lucas vai escrevendo em Atos até Atos 12, começa a sofrer também uma perseguição muito forte fora da região de Jerusalém. Por que é importante a gente entender tudo isso? Por que é importante esse panorama aí? Nós vimos um Tiago cheio de ambição, nós vimos da mesma forma um Tiago que era explosivo, nós vimos da mesma forma um Tiago que ele era ambicioso e queria destaque em todo momento. Quando nós lemos esse texto de Atos 12, do verso 1 ao 7, ele tem um momento um pouco, onde o texto que mais destaca Tiago é esse texto aí. Todas as vezes que Tiago ele aparece na palavra de Deus, ele aparece junto de alguém. Por isso é difícil um pouco a informação dele, normalmente está lá Tiago e João, Tiago, Pedro, está sempre junto com alguém. E o único momento que Tiago ele consegue esse destaque de aparecer sozinho aí, é agora, depois de 14 anos da morte de Cristo, ali está Tiago, na única passagem nas Escrituras que ele aparece sozinho, na hora de sua morte. A parte que mais destaca Tiago ali, especificamente, é quando ele está prestes a morrer. No entanto, o fato de Tiago ter sido o primeiro apóstolo a ser morto,
ele é significativo. Porque Tiago, ele é o único apóstolo cuja morte se encontra de fato nas Escrituras. Nós sabemos a morte de alguns apóstolos, de alguns discípulos, de quase todos praticamente, mas sabemos por conta da história, da tradição que sempre foi contada. E que é confiável, porque são pessoas que viram aquele relato, pessoas que estavam ali presentes, e as próprias histórias, historiadores que viveram naquele século contam como tudo isso aconteceu. Mas na palavra de Deus, apenas de todos os apóstolos, só conta a morte de um, e essa pessoa é o apóstolo Tiago. Fica claro aqui que Tiago ele encontrava-se exatamente onde ele sempre havia desejado, e aonde Cristo havia treinado para ele estar, na linha de frente, à medida que o evangelho avançava e a igreja crescia. Talvez o destaque que Tiago queria era diferente do que ele teve. Talvez estar na linha de frente para Tiago seria muito diferente do que ele pensaria de como ele estaria. Talvez há 14 anos atrás, o que era estar em destaque, o que era as suas ambições, talvez há 14 anos antes, ele achava que quando ele estaria liderando, ele estaria de um jeito. Mas 14 anos se passam, e ele demonstra ali a sua liderança, ele demonstra ali a sua impulsividade, na linha de frente, beira a morte. Esse filho do trovão havia sido ensinado por Cristo, recebido o poder do Espírito Santo e sido transformado num homem cujo zelo e ambição eram instrumentos proveitosos na mão de Deus para a propagação do seu reino. Você vê que muitas vezes, assim, Deus, ele não, algumas características que nós temos, Deus, ele preserva. Ele era um homem impetuoso, ele era um homem impulsivo, ele era aquele homem agitado, que estava ali na frente o tempo inteiro. E Deus preservou essa característica nele. Mas Deus moldou Tiago ao longo desses anos e canalizou isso para em prol do avanço do seu evangelho. Ele continuava sendo um cara impetuoso, ele continuava sendo uma pessoa tão ali impulsiva a ponto de ter incomodado o imperador da época, a ponto de ter incomodado o rei Herodes. Para que o nome de Tiago chegasse ao rei Herodes, não era que ele era um cara paz e amor, solove, sentado ali, vendendo miçanga, não. Mostra claramente que Tiago, para que o nome dele chegasse ao rei Herodes, ele era alguém que incomodava. Ele continuava sendo aquela pessoa impetuosa, mas agora com zelo, mas agora em prol do evangelho. E isso mostra o que o evangelho faz conosco. O evangelho, ele muda pessoas. O evangelho, ele transforma vida. Tiago, ele foi o primeiro dos apóstolos a ter que morrer. Ele bebeu o cálice que Cristo falou para ele que um dia certamente ele beberia. Ele bebeu desse cálice. Sua vida foi curta, mas a sua influência está até os dias de hoje. Mas é importante lembrar que o herói dessa história não é Tiago. É importante ressaltar que o maior exemplo dessa história não é Tiago, mas é Jesus Cristo, que foi aquele que transformou a vida de Tiago. Foi aquele no qual Tiago foi impactado a ponto de morrer por amor a ele. A história registra também um testemunho muito importante de Tiago. Existe um historiador da igreja primitiva, Eusébio, e ele transmite um relato da morte de Tiago, que foi apresentado por Clemente de Alexandria. Clemente diz que quando Tiago ele estava indo ao tribunal, um homem estava levando Tiago e ele começa a pregar o evangelho para este homem. Nessa pregação do evangelho, o homem que estava levando Tiago, ele se converte ao evangelho e ele morre decapitado junto com Tiago. Mesmo na morte, Tiago é usado fervorosamente como uma arma poderosa nas mãos de Deus. E a gente vê aqui uma diferença muito grande daquele Tiago impetuoso, daquele Tiago estourado, para um Tiago que mais parece com o André, que nós falamos sobre ele semana passada. Termina sua vida levando pessoas até a Jesus Cristo e morrendo por Jesus Cristo. É fato nessa história que nós vemos aqui, nesses primeiros versículos, que Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, ele transforma vidas, ele muda pessoas.
ele lapida a cada um de nós. Assim somos nós, não diferente de Tiago. Temos as nossas particularidades, os nossos defeitos, os nossos erros. Alguns são mais explosivos, outros são calmos até demais. Mas a realidade é que o Evangelho transforma vidas. Ao se deparar com Jesus Cristo, ao conhecer o Evangelho, ao poder contemplar o Evangelho. E o que seria esse Evangelho? Nós incapazes de sermos salvos. A palavra nos fala que o salário do pecado é a morte. Nós pecamos dia após dia. Um exemplo muito prático disso, que fez com que o povo não entrasse na terra prometida, no Egito. Às vezes a gente olha para tantos tipos de pecado, né? A gente fala bem assim, não, mas fica preocupado o tempo inteiro. Eu não posso adulterar, eu não posso dar falso testemunho, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso causar grandes escândalos. E realmente, nós não podemos fazer nada disso. Mas às vezes a gente se preocupa e se acomoda com alguns pecados que a gente acha que a gente nem comete. Um dos pecados que proibiu com que o povo entrasse na terra prometida, a palavra nos fala que foi a murmuração. Já parou para pensar como é difícil é viver um dia sem murmurar? Já parou para pensar o quanto é fácil, na verdade, murmurar? A gente, tá calor demais hoje, nunca vi um negócio desse. É murmuração. Quando a gente fala, cara, a nossa vida, olha, a vida está horrível. Não estou falando de lamentação, é importante destacar isso. Não estou falando que a gente tem que fingir que está tudo tranquilo, né? Está um calor, está suando, tu fala, está fresco, Deus é bom, como é que está fresco? Estou falando de a gente mentir para nós mesmos. A lamentação, ela é diferente, quando a gente fala, cara, realmente hoje está quente, né? Está calor, mas graças a Deus, né? Que tem um sol aí, que ilumina, né? A nossa vida, que dá muita coisa impossível para a gente, vitamina D, a gente está precisando para caramba, principalmente nesses últimos anos, a gente precisou ir para caramba disso. Então, graças a Deus, está quente mesmo, mas graças a Deus que está quente. É diferente quando a gente reconhece as coisas ruins, a dificuldade, mas a gente consegue dar graças a Deus por isso. A diferença da murmuração é que é muito fácil. A gente fala isso o tempo inteiro. A gente canta no domingo que Deus é poderoso e que Ele governa tudo. Ele é o Senhor da nossa vida. E segunda-feira a gente fala que a nossa vida está horrível. Indiretamente você acabou de dizer que Deus está governando mal. Indiretamente você acabou de dizer que Ele não faz o seu trabalho direito. Ou diretamente, né? Indiretamente, às vezes, para a gente, que a gente faz e não percebe. Mas Deus percebe todas as coisas. E esse Evangelho era para isso, para pessoas como Tiago, que é parecido de nós. Cheio de problemas, cheio de erros, incapazes de serem salvos. Porque na sua natureza somos inimigos de Deus. Porque pecamos contra Deus todos os dias. Mas Deus manda o seu Filho, com amor e graça, para vir aqui, viver a vida perfeita que nós não fomos capazes de viver, levar a nossa culpa, pagar os pecados em nosso lugar. A ira de Deus que era para ser derramada por nós, foi derramada por Cristo Jesus. E quando os apóstolos tiveram essa ideia do Evangelho, eles tiveram sua vida transformada. E aqui a gente vê isso acontecendo com Tiago. Quando Tiago viu tudo acontecendo, pelo poder do Espírito Santo, sua vida é transformada. E é assim para nós também. É isso que nós experimentamos dia após dia. É importante nós ressaltarmos aqui que essa é a obra de Cristo em nós, nos transformar à sua imagem e semelhança. Nós vemos aqui claramente que Cristo, ao escolher Tiago, escolheu como ele era, e assim Cristo faz, escolhe a cada um de nós como nós somos, às vezes explosivos, às vezes calmos demais, às vezes passivos demais, mas a mesma graça que nos escolhe e nos tira do pecado é a mesma graça que nos transforma dia após dia na imagem do seu Filho. Precisamos entender isso. Nós não podemos nos acomodar nos nossos temperamentos. Essa história de, mas Deus me escolheu assim. Ele me escolheu assim, por que ele vai me mudar agora? Ele sabe que eu sou assim. Porque o Deus que escolhe, Ele transforma. O Deus que escolhe, Ele muda. Essa é a obra de Cristo em nós. Mudança de vida, mudança de mente, transformação de vida. E a última coisa que eu queria destacar é que a gente lê o texto aí do verso 1 até o 7. E a partir do verso 4, ele começa a falar também sobre a prisão de Pedro. Então acontece que Tiago havia morrido e ele também
prende Pedro, porque ele viu que os judeus se alegraram com isso, ele prende Pedro, e o que acontece quando ele prende Pedro? Um anjo aparece e liberta Pedro da prisão. Pedro estava dormindo na prisão, o anjo chega, cutuca ele, se o pastor Sábio tivesse que ir, ele ia falar que o anjo falou o quê? Acorda, Pedrinho. Era certo que ele ia falar essa, que ele não ia deixar essa escapar, entendeu? Mas, de fato, ele acorda Pedro, as algemas caem, e ele tira Pedro da prisão. E às vezes quando a gente dá esse contraste aí, que a gente vê o que acontece, Tiago foi morto e Pedro foi liberto da prisão. Acho que muitos de nós aqui, se não todos, já fez uma pergunta muito simples quando está de cara com essas coisas assim. Por que que Herodes manda matar Tiago e prender Pedro? Por que que Deus não livrou Tiago, mas livrou Pedro? Não eram dois homens de Deus? Não eram dois dos seus discípulos? Não era próximo dele os dois? Não eram íntimos dele? Por que que às vezes a gente passa por isso? Temos dois irmãos doentes, enfermos, e nós oramos e Deus cura um e toma o outro para si. Por que que a gente lê em Hebreus e ele fala que pela fé muitos fecharam a boca do leão, muitos apagaram chamas de fogo, e pela mesma fé outros foram mortos, cerrados ao meio? Isso é um mistério para nós, irmãos. De fato, não tem explicação sobre isso. De fato, cabe somente a Deus e a soberania e como Ele rege todo este mundo. Mas o fato de não entendermos como isso funciona e por que isso funciona, não quer dizer que isso não nos ensina nada. A primeira coisa que isso nos ensina é a não ficar desesperado. Se somos crentes, nós não precisamos ficar desesperados quando passamos por alguma provação. A gente, às vezes, tem um costume de colocar em nós, às vezes, alguma responsabilidade, ou no outro, ou em algo, quando a gente passa por alguma tribulação. É muito comum, quando a vida está bem, a gente está tranquilo, glória a Deus, e quando acontece alguma coisa, a gente fala assim, cara, aonde foi que eu errei? Tem uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? Um ditado que o pessoal usa aí, popular, e o pessoal fala, joguei pedra na cruz, só pode. Quando acontece algum problema, a gente tende a se culpar. Quando a gente passa por alguma provação, a gente tende a procurar o que fizemos de errado para estarmos merecendo essa provação. Isso é muito comum em todos nós. Mas quando a gente, por exemplo, se declara com a história de Jó, a gente vê que nem sempre é assim que funciona. Algumas vezes nós colhemos de fato o que plantamos. Algumas vezes nós passamos por provações e dificuldades por conta da nossa irresponsabilidade, por conta do nosso erro. A gente vê, por exemplo, no caso de Jó, a própria Deus fala, não tem um justo, não tem um íntegro igual ele na face da terra. E quem conhece a história de Jó, o que acontece? Perde seus bens, perde seus filhos, fica doente, à beira da morte. E não era porque ele não orava, não era porque ele era menos crente, não é porque ele esqueceu de fazer devocional. É simplesmente porque Deus tem um propósito em tudo isso. E o propósito ele é destacado na vida de Jó, quando Jó chega no final e fala bem assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu passei por todas essas coisas difíceis, mas hoje eu te conheço de andar contigo. Isso para nós é uma coisa que não encaixa direito na nossa visão de mundo, de sociedade. O que é o maior bem para o cristão? Deveria ser estar próximo de Cristo. Não tem nada melhor para um cristão do que estar com Cristo. E muitas vezes o que nos leva para mais próximo de Cristo é o sofrimento, é a tribulação, são as provações. Bom seríamos se não precisássemos disso, se voltássemos por nós mesmos ao pé de Jesus. Mas a gente sabe que a gente não é assim. Quando tudo está bom, a gente até esquece que Ele existe. Mas de fato, é o que acontece com Jó. Ele fala que de alguma forma, no meio disso tudo, que não está na compreensão humana, ele se aproximou de Jesus. De alguma forma, que não dá para compreender sociologicamente, emocionalmente,
ele entendeu que ele estava mais perto de Jesus. O que mostra que Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Nós não precisamos ficar desesperados, porque a nossa compreensão tem que ser que Deus, ele salva alguns da morte, e ele salva alguns também pela morte. A nossa maior preocupação, isso não isenta de sentirmos a dor da perda, isso não nos isenta de sentir as preocupações quando alguém está enfermo, quando alguém está doente, mas o que isso aqui nos mostra é que a nossa maior preocupação é abraçar aquela teologia de Paulo. Se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Quer pois morramos, quer pois vivamos, pertencemos ao Senhor. Que essa seja a nossa maior preocupação. Antes de nos preocuparmos como vamos viver aqui, antes de nos preocuparmos quantos anos nós vamos durar aqui, devemos nos preocupar em estar em Cristo Jesus. Porque qual seja a situação, viveremos com Ele eternamente. E é isso que esse texto nos ensina. Precisamos entender isso. Tiago, ele não era menos crente do que Pedro, porque Tiago morreu e Pedro foi salvo da prisão. Pedro não era mais crente porque ele foi salvo. E nem escapou de beber o cálice, porque quem conhece a história sabe que Pedro também morreu ali martirizado. Precisamos entender isso. Deus é Deus quando nos livra da morte, e Deus é Deus quando nos leva para si. Ele é Deus quando atende as nossas orações, curando os enfermos, e Ele é Deus quando Ele chama os seus filhos para si. E ainda que nós não compreendamos como aconteça e o que isso vai causar de desdobramento na nossa vida, precisamos confiar, como diz Paulo em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Precisamos confiar no Senhor e de que tudo que Ele faz, mesmo que esteja fora da nossa compreensão, Ele é bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Paulo, no verso 32 de Romanos 8, ele fala o seguinte: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Por mais que as coisas não estejam acontecendo do jeito que nós planejamos, mais que as perseguições, as tribulações, as dores estejam chegando, estejam ao nosso redor, Ele não poupou a vida do seu próprio filho para salvar a ti. Que prova você precisa mais para saber que Ele vai cuidar daquilo que é necessário? Ele entregou o seu próprio filho, aquele que Ele tinha mais de precioso, Ele entregou no meu lugar e no seu lugar. Eu quero concluir terminando de ler a partir do verso 33 de Romanos 8, e Paulo diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa segurança. Por mais que chegue tribulações, provações, dificuldades, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A dificuldade para nós, o próprio Paulo, ele costuma falar, ele leva isso a sério, nós devemos ficar alegres nas tribulações. É um desafio para cada um de nós, não estou dizendo que é fácil, mas devemos ficar alegres nas tribulações, lembrando que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança produz fé, a fé produz esperança, tudo tem propósito debaixo do céu, em que nós devemos confiar isso no Senhor Jesus, ainda que não conseguimos compreender o porquê das coisas estão acontecendo. Vamos orar?